loony idiots saying, holding over there and saying, well, I'll make a try. Agora, Satanás, eu sei que você está segurando essas pessoas. Uma coisa escura, triste, horrenda assegura, dizendo, bem, eu tentarei. But I want to speak to you. Mas eu quero falar com você. I stand in their place between them and God this morning. Eu me coloco no lugar delas, entre elas e Deus esta manhã. I stand as a servant of Almighty God. Eu me coloco como servo do Deus Todo-Poderoso. My sins are gone through the blood of Jesus Christ by divine faith that I have in Him as the Son of God. Meus pecados se foram através do sangue de Jesus Cristo, através da fé divina que tenho nele como Filho de Deus. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a ciência. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus capítulo 17, versículo 11. Mateus 17, 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Grande Criador, somente o Senhor pode falar e nós entendermos. Eu creio que o Senhor fala e o filho entende. E se tem algum filho nos ouvindo, também irá entender. Esta palavra, aquilo que o Senhor fez, prometeu, cumpriu, e todos nós queremos nos alimentar com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha me ajudar para ajudar o seu povo, e que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O cavalgar do irmão Brana. Tem coisas que as profecias da Bíblia,
elas são para espirituais. Deus anuncia uma coisa e a gente pensa da maneira da gente, e é de outra forma. Então, quando aquilo acontece, a gente está precisando ter a maneira de Deus, a forma de Deus, para a gente poder entender aquilo e ver aquilo cumprido. O que estamos a falar para vocês é para mostrar mais um pouco desta verdade. Eu cavalgarei por este caminho mais uma vez. Então já estudamos que não é Elias. Está descartada a hipótese de irmão Branham vir para ser Elias, para restaurar todas as coisas, sendo que irmão Branham já restaurou. Então descarta esta hipótese de que irmão Branham viria como Elias. Então essa doutrina já cai. O outro lado é que irmão Branham viria para cumprir Apocalipse 10, que é a revelação dos 7 trovões, do 7º selo. E nós já estudamos isso também, e vemos que o 7º selo era Deus encarnado, era Deus em Branham. Já vimos isso na própria mensagem. Então descarta-se também a hipótese de que irmão Branham vem cavalgar para revelar selos, trovões, novo nome. Bom, já estudamos. Se eu for passar por cada coisinha desta, aí eu preciso de 3 horas e você vai dormir até. Então eu só vou falar por cima. Depois você ouve a mensagem que foi falada sobre o novo nome, a mensagem que foi falada sobre o 7º selo revelado e assim por diante. A mensagem sobre a visão da tenda, porque isso tudo o povo esperava o irmão Branham para vir cavalgar e cumprir a visão da tenda. 7º selo, 7 trovões e novo nome. Bom, então já está descartada a hipótese de que irmão Branham vai cavalgar para fazer essas coisas, certo? Então ele não vai fazer essas coisas. Agora eu pergunto, por que o cavalgar do irmão Branham? Então nós vamos ver aqui juntos o que irmão Branham fala quase no mês da sua morte, porque ele falou também no ano de 65, foi que ele disse sobre este cavalgar. E depois, ele falou em novembro, morreu em dezembro, aí as pessoas ficaram crendo de que irmão Branham estava dizendo que ele ia voltar para poder pregar uma mensagem. Eu quero apenas colocar os pontos para você ver. Quando ele disse que Elias virá e restaurará todas as coisas, o que muitos crentes pensam? Que esse Elias foi João Batista. Eles pensam que foi aquilo e não foi. É outro Elias. Era o irmão Branham, que viria para restaurar todas as coisas. Nós cremos no retorno físico do Senhor Jesus. E como seria o retorno, a volta física do Senhor Jesus? Quando ficamos sabendo o que é, então não é do jeito que nós pensávamos. A gente nunca pensou que seria a vinda do Filho do Homem, que seria a vinda de Cristo. Nós sempre esperávamos que o rapto fosse toda a vinda de Cristo. Enquanto que o rapto é um complemento da vinda de Cristo, porque a vinda do Filho do Homem é uma coisa e rapto é outra. A vinda do Filho do Homem é Deus vindo em carne, e o rapto é Deus tirar, raptar um povo da terra. Quer dizer, uma coisa é descida, outra coisa é subida. Agora, quem vai explicar isso
Eu creio que é o Espírito Santo, porque nós não sabemos essas coisas. Mas vemos isto claramente pelo próprio sentido da palavra, vinda e rapto, certo? Pelo sentido da palavra, é uma vinda e um rapto, quer dizer, vem e leva. Então a vinda, que sempre ficávamos preocupados, porque o irmão Brana fala entrelaçando vinda com rapto, e a maioria das vezes nem nós entendíamos quando o irmão Brana falava sobre isso. Mas lendo suas mensagens e vendo os acontecimentos do seu ministério, comprovamos que a vinda de Jesus Cristo foi a vinda do Filho do Homem. E estamos agora aguardando o arrebatamento, a ida, certo? Oh, mas ele vai vir para eu ir. Mas a vinda do Filho do Homem é Deus numa carne, então é Deus na terra. E arrebatamento é Cristo nos ares. Ele vem nos ares e nos toma, certo? Outro dia eu quero falar sobre o céu, do jeito que o irmão Brana fala num parágrafo aqui, que você vai sentir muito bem. Mas não vou falar hoje, vou deixar esse segredinho. Sobre o céu, ir para o céu. Quem é que não quer ir para o céu? Ninguém quer ir para o inferno. E acaba indo. E ir para o céu é importante. Bom, então a vinda do Filho do Homem. O que nós esperávamos? Esperávamos que a vinda fosse rápido. Mas a vinda foi Deus vindo em William Branham. Era Deus cumprindo Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Até antes do 36. Ele vem cumprindo. Qualquer coisa vocês vão me perdoando aí, porque eu vou ter que ficar sempre tossindo. Alguma coisa eu preciso. Algum probleminha. Mas o dia e a hora que ninguém sabia, aconteceu. O dia e hora ninguém sabe, nem o filho sabe, somente o pai. Então nós ficamos sabendo disto, porque o dia e a hora, irmão Branham mostra que é o 7º selo, é a vinda, e ele diz assim, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. É importante que o irmão Branham prega, porque a coisa fica parecendo em mistério e já está revelado. Vigia o 7º. Para eu vigiar o 7º, eu tinha que vigiar quem? Não era Paulo, era Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Para me vigiar o 7º, eu tinha que vigiar Branham. Vigia o 7º. É a vinda do Senhor. Isto seria uma revelação dada a nós assim, vigia o 7º. Deus está em carne na terra. É a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus num homem. Por isso que ele é Filho do Homem. Então, não é o próprio William Branham filho do homem. Deus, filho do homem no homem. É Deus sendo filho do homem. Entende? A coisa é esta, é Deus sendo filho do homem. É Deus em carne. É Deus se revelando ao povo num corpo mortal. E isto ele fez em William Branham. Certo? Eu quero deixar bem claro coisas que já foram feitas e coisas que estão sendo feitas agora. Porque o irmão Branham falando de cavalgar mais uma vez, então já vimos que não é como Elias, não é como o 7º anjo, porque ele já cumpriu seu ministério. Então as pessoas vão ter que entender isso. Eles estão esperando para uma coisa e aquilo já aconteceu. E o outro cavalgar que eles estão esperando, o cavalgar do irmão Branham, vindo num cavalo branco, ele também já veio e eles não perceberam. Certo? Então, vamos acompanhar direitinho para você, até o resumeiro, para não fazer confusão entre isto, por um motivo, que eu já disse para vocês que se fosse a minha mensagem, Elias, então eu seria o 5º e logo o outro seria 6º, está errado. É como já foi dito no resumo aqui, se fosse o irmão William Souto, o doutor William Souto, respeitando que ele é um
um grande ensinador também, mas se fosse ele, daria 6 Elias também, então dá errado, certo? Dá errado. Então não pode ser. Então o ministério tem que ser colocado certo. Se for a noiva, o Elias, a noiva, está errado também. Entende? Mas quando se fala em cavalgar, outra vez, o único lugar que existe é na noiva. O único lugar que tem para o irmão Brana cavalgar. Irmão Brana não é o Brana que você pensa, o Brana que veio de Charles Brana. O Brana, o ministério, aquele ministério que teve mudança de nome, entende? Aquele ministério que teve revelação, aquele ministério que abriu selos. Não era um homem, era Deus fazendo isso, num homem. Então não se pode enganar essas coisas. Então quando se fala, vamos voltar aqui, da vinda de Cristo, todos nós esperávamos que Jesus viesse aqui na terra e pegasse nós e levasse para o céu. E nós acabamos entendendo que não é isso. Que primeiro ele vem na terra, prepara o povo, para depois vir buscar esse povo. Então, ele veio com o ministério do Filho do Homem, veio à terra. Isto é a volta física. Eu já preguei sobre isso, não sei se a gente vai ter que falar mais um pouco. Essa é a volta física do Senhor Jesus. A volta física do Senhor Jesus, nós esperávamos que fosse Jesus, naquele corpo de carne, que ele morreu, subiu ao céu e desceu como Espírito no Pentecoste, e que agora nós esperávamos que fosse ele, naquele corpo de carne, a sua volta, como Filho do Homem, porque o Filho do Homem é Jesus Cristo. Mas isso acabou enganando o povo, porque a sua volta como Filho do Homem é Jesus Cristo, mas num corpo chamado Brana. Então mudou. O povo está esperando Jesus mesmo e veio Jesus em Brana. Os judeus estão esperando o Messias e você sabe que o Messias não vai aparecer para eles. O Messias mesmo apareceu há 2000 anos atrás para os judeus, eles rejeitaram, mataram. Junto com a força romana, eles mataram o Messias. Então o Messias não vai aparecer para eles. O Messias vai aparecer através de Moisés e Elias. Agora você vê que vai ser um problema para o judeu que ele está esperando o Messias. Aparece 2. Aparece 2 homens. A igreja gentia não estava esperando nenhum homem. Estava esperando Jesus. Apareceu um homem. Um homem com o ministério de Jesus Cristo na terra. Porque Jesus só pode trabalhar agora através de corpos na terra. Ele veio para Paulo, ele mesmo podia fazer o ministério, trabalhar e dizer, daqui para frente você larga de mão, Paulo, porque eu tomo conta. Mas não. Ele voltou à coluna de fogo, diz, agora então você vai e faz isto. Eu te escolho para isto. Cumpra seu ministério. Faça essa parte. Porque Jesus não podia vir, ele mesmo fazer isso. No tempo de William Branham, Jesus mesmo, naquele corpo, não podia vir. Então ele se manifestou com uma coluna de fogo, ele provou o ministério, aprovou o ministério do irmão Branham, mesmo através de fotos da ciência. E foi mostrado em 1933, foi mostrado também em 1950 e outras fotos, mas estas são especiais para todos nós, e até 1963, que completou esta foto que vocês veem aqui, que é a foto da vinda. 28 de fevereiro de 1963. E quando tudo completou, a nuvem completou, foi exatamente no entardecer, mesmo que ela começou sendo formada desde manhã. Mas ela completou no entardecer, mostrando o horário certinho. Deus quis fazer isso por causa do 7º selo e ter 3 testemunhas
em 3 partes daquele estado, para mostrar para nós que Deus tem testemunha também científica, em fotografias, prova no céu e provou na terra através de um grande ministério em William Branham. Graças a Deus. Então, guarde bem, esperando uma coisa vem outra. O povo, antes de nós aceitar essa mensagem do profeta lá em 72, 73, o povo cria que não tinha nem profeta mais. Eu mesmo era um que pregava que não tinha profeta mais. A hora que eu fiquei sabendo, mas tem sim. Aí eu fiquei sabendo, mas tem. Eu pregava errado. Consertei. Falei que não tinha profeta, mas agora tem, irmãos. Acabou, agora tem profeta. Certo? E esta é a verdade. A mesma coisa, depois dentro da mensagem, as perguntas, os 7 trovões, foi revelado. Você sabe o que é? Não. Não foi revelado. Foi revelado, mas não para mim. Certo? Foi revelado não para os pregadores. Foi revelado não para o povo. Então, teria que chegar uma hora que aquilo fosse revelado para nós. Foi revelado por irmão Branham. Irmão Branham pregou esta revelação. Não disse nada a uma pessoa em particular, mas ele pregou esta revelação, porque foi revelado para ele. Nós levamos 40 anos para ver essa revelação. Temos que entender isso. Levamos 40 anos para entender a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da visão da tenda. Levamos 40 anos depois que o irmão Branham pregou. Mas temos que ser agradecidos porque ainda vimos, certo? É coisa que acontece, mas a pessoa não vê. Por quê? Aquilo tem um ministério para apresentar. Este, para mim, é o tempo que, se você quiser ver irmão Branham, eu vejo irmão Branham claro hoje, nas mensagens. Eu não vou ver irmão Branham, ele mesmo. Não estou preocupado nem em ver irmão Branham, ele mesmo. Certo? A pessoa canta, tem um hino bonito, eu quero chegar lá no céu, eu quero ver Jesus como ele é. Se você não vê aqui, você não vai para lá. Adianta alguma coisa? Você quer chegar no céu para ver Jesus como ele é. Mas se você conseguisse ver Jesus como ele foi na terra, há 2000 anos atrás, ele foi em Branham. As pessoas estão preocupadas de verem Jesus lá no céu. Eu quero ver Jesus em algo aqui na terra, em algo palpável, tangível, que eu possa ver. Eu quero ver. Não é que eu não tenha fé, mas é a maneira de poder ver. Deus fez, então eu tenho que ver. Se Deus não revela, eu não posso ver, porque as coisas escondidas, encobertas, diz a Bíblia, são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas para o seu povo. Então, nós estamos no tempo não de coisas encobertas, mas estamos no tempo das coisas reveladas. Então, isso é para nós, certo? É tempo de nós podermos ver o caminhar de Deus. A gente esperava aqui, lendo essas mensagens do irmão Branham, eu cavalgarei esta estrada mais uma vez. Então, fica esperando o irmão Branham cavalgar. Eu cavalgarei esse caminho mais uma vez. E ele disse que a terra inteira se sacudiu. As pessoas não percebem. Eu estava pensando nisso, quando as pedras explodiram lá na montanha, partiram, houve um estrondo tremendo lá na montanha, e aquelas pedras com 3 quinas, e as pessoas pegavam aquelas pedras e levavam para casa como testemunho. Eu mesmo não escutei o barulho, você escutou? Sabe quando é que eu escutei o barulho? Quando eu li a mensagem. Porque eu criei. Eu não sabia que aquilo tinha acontecido. Mas na hora que eu li a mensagem, então deu esse estrondo, Branham disse que deu. Que as rochas rebentaram, mostrando que deu esse estrondo. Então aqui a terra toda sacudiu. Isso já sacudiu no tempo do irmão Branham. A terra toda está sendo sacudida hoje. É você que não percebe, mas a terra está sendo sacudida hoje. Tem hora que assim, eu não percebi, eu não vi. Eu digo para vocês, eu não vi. Mas espera lá, aonde foi que o mensageiro veio? Veio no entardecer. Onde é o entardecer? Na América do Norte. Qual é o ministério dele? É do entardecer. Então quem era para ouvir o ministério dele? Era o povo do entardecer.
Por que ele não veio no Brasil? Porque ele foi em vários lugares aí perto do Brasil. Por que ele não veio no Brasil? Então você tem que perceber esta cavalgada hoje. Você tem que perceber, você tem que ver Deus manifestando o mesmo que ele manifestou no tempo de Mombrana. Eu sei que as pessoas querem ver milagres. Se vocês quisessem ver milagre no dia de Noé, não tinha nenhum. Noé, para saber que você é um homem de Deus, você está construindo uma arca que é de Deus, para eu entrar lá dentro, faça alguma coisa, alguma cura, alguma ressurreição, aqui fora. Então você não ia entrar na arca, porque não tinha nada. João Batista, para eu crer que você é precursor do Messias, então, por favor, ressuscite morto, faça alguma cura aqui para mim. Vai na Bíblia, veja se tem algum ministério de cura de João Batista. E Jesus diz que ele é o maior profeta entre os nascidos de mulher. Não tem um como João Batista, mas o maior, o menor no reino do céu é maior do que ele. Agora, João Batista era o maior e Jesus era o menor no reino do céu. Ele não quis falar, eu sou maior que ele. Dos nascidos de mulher, não tem um maior que João Batista. Agora, espera lá. Mas agora Jesus nasceu de mulher também. Ele diz, é o menor no reino do céu, é maior do que ele. Aí você vai procurar quem é o menor no reino do céu. Cristo. Deus é humilde, irmãos. Deus é simples. E esta é a forma dele se manifestar. Mas as pessoas não dão conta de ver como Deus está cavalgando. Brana é Deus encarnado. Se eu não ver Deus encarnado hoje, cavalgando, eu nunca soube, eu fiquei 30 anos na mensagem, eu nunca soube o que eram os trovões, eu nunca soube o que era o sétimo selo, eu nunca soube o que era o novo nome, eu nunca soube o que era a visão da tenda, 30 anos, aí depois nós todos ficamos sabendo. Agora vamos desconfiar da mensagem? Não, vamos agradecer a Deus. Nós não sabíamos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, eu não via trovões na mensagem. Eu não via. Eu vou falar que via. Fiquei 30 anos sem ver com as mesmas mensagens que eu tenho hoje. Não foi preciso mais nenhuma nova. Com as mesmas mensagens que eu tenho hoje, 30 anos atrás, desde 73 a 2000, 2003, não sabia nada disso daí. Aí passamos a saber, pregamos, mostramos isso para o povo, está dentro da mensagem, aos poucos, Deus foi abrindo isso para nós. Eu quero que você entenda, não é o homem, o irmão Branco diz assim, tira seus olhos desse careca, é ele. Não sou eu, é ele. A mensagem de hoje também é a mesma coisa. A mensagem de hoje não sou eu, é ele. Vamos dizer, é a noiva, é a esposa, mas não é ela, é ele. Ela é ele. Então, ele está cavalgando. Se Brana tem que cavalgar, a única forma dele cavalgar, não como Elias, não como o sétimo anjo para revelar. Entende? Porque a noiva não está aqui para restaurar, a noiva não está aqui para revelar, a noiva está aqui para comer a revelação e propagar esta revelação a povos, reis, nações e línguas. Amém? Isto é claro nas mensagens. Agora você tem que ser agradecido a Deus. Mais uma vez, muita gente vai ficar sem saber disso. Muita gente. Nós estamos sabendo, graças a Deus, porque sabemos, mas muita gente vai ficar sem saber disto, certo? Então, olhando ao mesmo ponto que nós lemos o culto anterior, que Jesus Cristo sempre vem e revela aquilo que nós precisamos saber. Tem que entender isso, certo? Jesus diz, derribai este templo e em 3 dias o levantarei.
As pessoas ficaram dizendo, mas espera lá, isso daqui foi construído em 40 anos, e agora ele falou que vai derrubar e levantar em 3 dias. O que é isso? Não dava para crer. Aí ele teve que falar assim, é o meu corpo. Vocês vão derrubar esse corpo, vão matar esse corpo. Ele vai para a sepultura, mas no 3º dia, ele nem disse, olha para você ver, ele não disse assim, o 3º dia, o levantarei. Aquilo que estava sendo falado, pregado naquele instante, você não podia nem falar Jesus, era o Pai. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Quer dizer, o próprio corpo não podia ser levantado. O próprio corpo não podia levantar ele mesmo. Como eu, morrendo, não posso me levantar e você se levantar. Mas ele pode, ele quem está dentro, o levantarei, era o Pai que estava dentro dele. Derribai, vocês vão derrubar esse templo, mas em 3 dias, o Pai levanta esse corpo. Então aqui, as pessoas ficavam esperando que Jesus fizesse alguma coisa. Era o Pai. Foi o Pai que falou na boca. E aqui eu vejo que Deus brana, porque eu posso crer no novo nome, Deus brana. Foi a manifestação de Deus em carne aqui na terra. As pessoas não podem ver isso porque elas não conhecem essas coisas. Homens que andaram com o irmão Brana, como T.L. Osborne, testificou disso. Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Brana. Então, eles poderiam ter sabido de que aquele homem, além de ser Deus comendo, andando, ele tinha revelado selos, trovões, mas eles não preocuparam com isso. Você sabe que o grande pregador T.L. Osborne, ele foi para o lado da cura divina, enveredou para o lado da cura divina. É como o povo de hoje, as pessoas não estão satisfeitas com a mensagem que Deus dá. Elas querem enveredar para um lado da popularidade. Eu estava para pregar uma mensagem que o irmão Brando diz assim, eles sempre inclinam para um dom que dá uma margem de erro, dinheiro, uma margem de erro. Pregar revelação, pregar 7 trovões, pregar novo nome, pregar que o Cordeiro saiu do trono, isso não dá dinheiro para ninguém, não dá nome para ninguém. Todo mundo fala que você é um falso, um demônio. Você não é um grande personagem. Agora, as pessoas deveriam saber que a revelação é tão clara dentro dessas mensagens que nós temos pregado. Está tão clara. Irmão Brana falando disso, desse sonho aqui também, está escrito aqui que tinha um outro que estava perseguindo o irmão Brana. Tinha um outro com um cavalo menor, que sempre vem assim, quer dizer, um poder menor. Você não pode ter o poder que Brana tinha, tem que ter um poder menor, e você ainda quer combater Brana. Então ele estava tentando combater o cavalo, que é o poder, cavalo é poder, no qual o irmão Brana estava montado. E o interessante aqui, diz que aquele indivíduo que estava contra o irmão Brana foi rumo ao Canadá. Está aqui o parágrafo 239 da mensagem Não Sabeis. Ele foi rumo ao Canadá. E aqui, entre aspas, ele diz assim, e o homem mora no Canadá. Então, naqueles dias ele já sabia que tinha um homem montado num cavalo menor contra o irmão Brana. Ou perdeu o sentido as palavras. Está falando, o homem mora no Canadá. Então, era uma coisa que já estava cumprindo no momento e as pessoas não estavam percebendo o poder de Deus, o que o irmão Brana estava dizendo, eu tenho que entregar uma mensagem. A mensagem estava entregando assim de uma forma escondida, porque as pessoas não viram o que ele estava pregando. Eu tenho que entregar uma mensagem, em outras palavras, eu tenho que fazer mais claro isso para o povo ainda. Porque preguei selos, eles não entenderam. Preguei os trovões, eles não entenderam. Preguei novo nome, eles não entenderam. Preguei a visão da tenda, eles não entenderam. O irmão Brana ficou um tempo também sem entender as coisas. Deus faz coisas, irmão, que ele não revela nem para o seu profeta na hora. Ele espera um tempo, certo? Ele espera um tempo para depois mostrar aquilo. Então Deus esperou 2 anos. Depois que foi mostrar para o irmão Brana, no 3º ano,
depois da revelação de 63, em 65, que Deus foi clareando mais ainda para o irmão Branham, todas as coisas. Agora, para formar uma doutrina, é fácil a gente pegar isso aqui. Como que eu posso crer que o irmão Branham vai ressuscitar? Para poder ter uma mensagem. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não tem um na terra que já aconteceu. Não tem um. Certo? Você encontra Jesus, que é Deus, ressuscitou, falou entre os discípulos e foi embora. Agora, nós temos um profeta, já há quase 50 anos, que partiu, e as pessoas ficaram esperando num homem que já partiu, cumpriu seu ministério, está tudo revelado. Você espera um e é outro. O que eu estou pregando, do Cordeiro sair do trono, do novo nome, da revelação dos selos, dos trovões, do 7º selo, se isso não era o que Branham pregou, então me ignore, largue-me de mão. Mas se é, agarre-se mais a isso. Você tem que ter segurança dessas coisas. É a pessoa que ouve. A fé vem por ouvir. A fé para cura vem por ouvir. Jesus já curou suas enfermidades. Já? Então não tem mais nada. A fé vem por ouvir. Certo? Mas quando aí não tem fé, ora para mim hoje, ora para mim amanhã, ora para mim depois, e vou na igreja fulano, e vou na Beltrano, e vou na outra. Cadê um homem consagrado para orar para mim, uma igreja melhor? Tem que ficar para lá e para cá, porque não tem fé para isso. A mesma coisa é os trovões. Os trovões dão fé de rapto, mas as pessoas não têm fé de rapto, pois não tem nem de cura divina. Irmão Branham diz, você diz que tem toda a fé do mundo, o que você está fazendo nessa fila de oração? Você está mentindo para você mesmo. Eu tenho toda a fé, Deus tem me dado fé. O que você está fazendo na fila de oração? O Branham era um homem que pregava cura divina, orava pelos enfermos, mas ele mostrava a fé do jeito que ela é. A mesma coisa agora é os trovões, filhos. Você diz, eu vou no arrebatamento. Bom, a minha mensagem pregada por William Branham diz, os livros que eu tenho, os mesmos que você tem, diz que a fé para o rapto está nos trovões, e que os trovões estão nos 7 selos. Você crê que os trovões foram revelados nos 7 selos? Você sabe o que é? Eu creio. Você crê mentalmente. As pessoas não crêem na revelação dos 7 selos. Você está esperando uma fé de rapto diferente. E a fé para o rapto está exatamente nos trovões, dentro dessas mensagens. Está nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu tenho pensado nisso. Você crê que os trovões foram revelados nos 7 selos? É fé. Creio. Eu creio. Você crê que Jesus Cristo já levou sobre si as suas enfermidades? Amém. É assim, gente. Eu creio no que ele já fez. Eu creio no que foi revelado. Os 7 trovões, diz irmão Branham, está revelado nos 7 selos. As pessoas escutam uma mensagem, irmão, talvez não escutam outra. Então, por isso eu repito os parágrafos aqui para ajudar. Laodiceia 38, perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, desvelar de Deus, 273 a 278, isso falando só de trovões revelados. Você vai falar de novo o nome, HM faz parte do nome de Deus, e então se faz parte, qual que é o nome? Não é Gran, tem que ser Bran. HM faz parte. Abraão restaurado, 45, Abraão restaurado, 157. Essas são coisas que nós vamos tendo agora, vamos ter na mente. Isso daí, nós sabemos que é verdade. Nós cremos nisso. Certo? Essa é a palavra de Deus. Um gentil levaria o seu nome. Esse gentil não foi Gran, foi Bran.
que levou o nome de Deus, um gentil, levaria o seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Eu creio que essas coisas deveriam fazer nós rejubilar. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, 373, 374, tradução de Goiânia. Está tudo claro. Estamos pregando uma coisa que nós sabemos o que é. Isso daqui é o cavalgar. Olha o cavalgar do irmão Brana. Ou você vê aqui o cavalgar do Osmar? Eu vejo de Brana. A mensagem não é minha, é de Brana. Esse é o cavalgar do irmão Brana. Entende? Ah, mas vocês querem... Um homem que morreu está voltando. Não. Quem falou para você que ele morreu? Aquilo foi só o corpo. O Espírito que ungiu William Branham era Deus. O mesmo Espírito que unge nós hoje é Deus. Eu sei que os outros dizem também, o Espírito de Deus é que me unge. Certo? Vamos seguir o que Deus está fazendo hoje, o que Deus fez ontem, você sabe. Mas o que Deus está fazendo hoje? Vamos ver se você descobre o que Deus está fazendo hoje e vê o cavalgar de um homem de Deus. Irmão Branham tinha vontade, eu vou repetir isso daqui, que irmão Branham tinha vontade no seu dia, que alguém chegasse para ele e dissesse, irmão Branham, eu vejo tudo que você prega. Ele tinha vontade disso. Como eu gosto de ver quando pregadores, irmãos, conversam, dá uma palavrinha, e aí eu fico quietinho no meu canto. Isso daí, esse sim. E do jeito que vai bem. A gente está vendo isso. É os pais vendo o progresso dos filhos. Você vê seus filhos. Meus filhos fazem tudo negócio errado, só negócio para perder, furar os olhos dos outros, para ganhar mesmo da forma legítima, correta, não faz. Então você diz, mas que filho eu tenho? Aí Deus dá uma olhada para nós também e diz assim, mas que tipo de filho é esse, hein? Nunca falo o que é certo, não prego o que é certo. Eu já preguei através de Brana, já mostrei para eles o que é. Eles não fazem o negócio certo, eles não pregam certo, eles não ensinam certo. E que tipo de filho? Está precisando de uma surra. Mas eu gosto de ver essas coisas assim, ver o cavalgar do irmão Brana. Então, pastor, você pregou quinta-feira, que irmão Brana não cavalga mais, como Elias, não. Eu disse, vai ler a mensagem, vai escutar a mensagem que eu preguei. Como Elias, não. Como o sétimo anjo, ele já revelou, como Elias já restaurou, você vai cavalgar como agora? Agora, a noiva tem que cavalgar. E tem que ter alguém cavalgando nela. Tem que ter alguém. Quem é que está cavalgando nela? Quem é que cavalga na igreja? É Cristo. Quem é que vai cavalgar em mim, em vocês? É Cristo. E Cristo foi Brana aqui na terra agora, no século 20. Ele deixou para manifestar no século 20. Cristo foi um homem. Outra vez, Deus foi Jesus há 2000 anos atrás. Agora Jesus foi Brana há 50 anos atrás. E a esposa hoje tem que ser Brana, é Brana cavalgando com a sua mensagem, porque é Deus no povo. A mensagem que está em você é qual? A do Calvário está? Já Jesus está em você, certo? A dos profetas está? Então os profetas estão em você. A do sétimo anjo, Malaquias 4, está em você? Então Brana está em você. Agora, essa daqui é importante, porque nesse dia em que vivemos, a promessa é que essa palavra é revelada pelo sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, e logo Apocalipse 10, de 8 a 11, chegaria nas mensagens, chegaria no fogão, chegaria nas panelas. Eu não sei se você entende, o natural. Chegou lá na panela. Coisa triste é você estar com fome e chegar lá na cozinha
e dá uma olhada em cima do fogão e não tem nada. E a panela está de boca para baixo. É terrível. É triste isso daí. É triste. O crente está querendo. Eu estou dizendo agora de eleito. Eu não estou dizendo de crente pentecostal, não. Você que é um crente pentecostal, sabe que você gosta de carniça. Foi Brana que disse. Foi Brana que disse. Que se apodreceu. Acabou. E você gosta daquele movimento pentecostal. Tem que ter barulho na igreja. Então escuta eu fazer barulho aqui. Escuta o barulho da pregação. Escuta eu te mostrar a verdade. Você quer barulho emocional. Esse problema sexual que acontece nas igrejas hoje, que até as irmãs estão dizendo que está cheio de poder, elas estão caindo na congregação e tem que ter outros para jogar um lençol em cima delas, porque elas caem e dizem que tem o Espírito Santo e rola e fica mostrando. Tem que ter outra. O Espírito Santo nem te derruba, o Espírito Santo não vai te derrubar assim. Eles chamam o Espírito Santo de cada coisa. Mas lá atrás, no tempo de irmão Brana, teve os santos roladores. Tudo bem. Como eu já vi muito santo rolar. Um santo rolador, um homem rolar. Você pode rolar com decência. Agora as pessoas só querem gritaria na igreja. Elas estão em busca de fogo para elas, poder para elas. Elas dizem, irmão, fulano então foi curado. Vai lá para os pentecostais, irmãos, volta para lá. Volta para o coxo. Deus está curando aqui sim. Nós sabemos, Deus tem curado as pessoas aqui, mas nós não estamos atrás de fazer um trabalho evangelístico de cura divina. O evangelista dessa mensagem, sabe quem é? Evangelista desta mensagem. Eu vou te falar, evangelista, que pensa, o evangelista é aquele que tem que levar uma palavrinha gostosa, de amor. O evangelista da terceira etapa chama-se Rogério. Você já escutou ele pregar? Isso é evangelista. Então, eu pensei que eu tinha que sair e fazer um trabalho ali. Assim. Não, o evangelista é o Rogério. O Adriano aqui é um evangelista. Vocês nem conhecem ele. É o Adriano de Restinga. Da onde o Osmar veio também. É cada coisa que acontece. Vem alguma coisa que presta de Restinga? São José da Bela Vista? Que vem? É o tipo de evangelista que tem. Mas eles querem o tipo de evangelista. Vem cá, irmãos. Vamos fazer uma fila de oração. Vamos aqui. Vocês vão me ajudar. Vocês vão passar. Vem cá, me dá a mão aí. Vocês vão passar debaixo da minha mão. O povo gosta disso. O povo gosta de emoção. Isso não é fé. Isso não é fé. Irmão Brana pregou isso. Irmão Brana foi um pregador de cura divina, mas nunca levou nós a isso. Nunca levou. Ele mostrou, você precisa ter a sua fé, é você e Deus. Não é, ele diz assim, eu posso te jogar um galão de azeite na cabeça. Se você não crer, não vai adiantar nada. Porque a cura está no indivíduo, é você que é curado. Você vai começar a ser mais responsável consigo mesmo. Você não vai pôr a culpa na igreja, a culpa no obreiro, a culpa no evangelista, a culpa no pastor. Você vai dizer, eu que não tenho fé. Por que eu não fui curado? Eu já recebi tanta oração de homens bons de fé aí, e até de mulher de fé. Tem gente que tem para tudo, deixa qualquer coisa vir na cabeça deles. Eu recebi, e eu não fui curado. O que é? Eu acho que eles não têm poder. Está faltando poder em você. É você que é o doente. É você que é o doente. Jesus nunca diz assim, a minha fé te salvou. Vai na Bíblia, Jesus diz, a tua fé te salvou. A tua, não é a minha não. É a tua fé que te salva da doença. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você tem que crer. É você que crê. É você que tem que ter fé. E ser batizado em nome de Jesus Cristo. E então você pode ser salvo. Bom, eu falei que vou ler só um parágrafo aqui. Tem mais coisas boas, mas é aquele que vocês conhecem. Falta 10 minutinhos só para mim. Para mim, uma hora de pregação, né? A revelação dos 7 selos, o 6º selo,
371. É o mesmo que vocês conhecem, tem a outra tradução, que não sei que número, parágrafo que é, 200 e pouco. Mas isso daqui, essas não são minhas ideias disto. Então eu quero que vocês entendam que essas daqui não são minhas ideias, não. O irmão Branham está dizendo que não é as dele. Eu também quero que vocês saibam que não são as minhas. Isso não é o que eu tenho pensado. Longe de mim isto. Então, ajuda-me. O Espírito Santo sabe disto. E você espere. Se o Senhor permitir, amanhã à noite, é o sexto selo, sábado, amanhã à noite, no domingo, certo? Seria muito bom nós termos uns cultos desse, né? Nesta semana, seria muito bom. Que dia que nós estamos vendo? Hoje que dia que é? Então amanhã, começar da manhã até o dia 24, foi o dia da revelação dos selos. Que o irmão Branham pregou, certo? Está tudo certinho. O dia 28 de fevereiro, no tempo do irmão Branham, há 50 anos atrás, foi numa quinta-feira. 28 de fevereiro agora, quando completou 50 anos esse mês, 28, foi quinta-feira outra vez. Os selos, o irmão Branham começou a pregar dia 17 de março, até o dia 24, de domingo a domingo. Nós temos agora da manhã, é 17 de março. Aos 50 anos, ao jubileu, você não quer ficar livre? Tempo do jubileu, tempo de liberdade. Eu quero me livrar da incredulidade, quero me livrar dessas doutrinas erradas. Eu quero me livrar do espírito pentecostal. Eu quero receber de Deus agora esse poder do céu, que é o poder de crer. É eu crer, gente, é só crer. Tudo é possível. Gente, irmãos, irmão Branham sempre quando ia para o púlpito ele gostava. Tudo é possível, somente crer. É? E você crê? Tudo é possível, trovões ser revelado para vocês. Tudo é possível, o sétimo selo ser revelado para vocês. Tudo é possível, a terceira puxada ser revelada para vocês. Tudo é possível, o novo nome ser revelado para vocês. A visão da tenda ser revelada para vocês. Tudo é possível, somente crer. Simples, né? Aí as pessoas, aquela moleza, é crer só. Eu creio, eu não entendo muito não. Eu só creio. Talvez você pense que eu entendo muito. Não, eu não entendo, eu creio. Eu leio e creio, acabou. Pois daqui é verdade, amém. Ponto final. Não ponto de interrogação, ponto final. Eu creio. Quando o irmão Branham diz os trovões foram revelados no 7 selo, ponto final. Eu creio. HM faz parte do nome de Deus, ponto final, não interrogação. Ponto final, eu creio. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos dos últimos dias, 262, ponto final. Não interrogação, ponto final, eu creio. A terceira etapa foi. Então o William Branham não tem que voltar para fazer nada disso. Por que que hoje está cavalgando? A mensagem de Branham, cavalgando aqui. Não, mas eu quero o irmão Branham, não, é a mensagem dele, filho. Eu cavalgarei por essa estrada mais uma vez. Ele vai ressuscitar e cavalgar. Não, senhor, já ressuscitou. A mensagem que estava morta, a mensagem que estava escondida, a mensagem que estava sepultada por quase 40 anos, a mensagem ficou sepultada, mas ela ressuscitou. Branham ressuscitou então, a mensagem ressuscitou. 7 trovões. Alguém diz assim, mas você está dizendo que o William, onde ele está? Vocês veem como que a coisa é? As pessoas não podem acompanhar Deus, elas não têm condições de acompanhar Deus, porque Deus não faz do jeito que elas pensam, Deus faz do jeito que Ele quer. Amém? Não tem. Eu tenho que terminar esse parágrafo, nem se eu passar. Então, o Senhor permitindo, você espera, se o Senhor permitir, amanhã à noite, eu quero lhes mostrar um mistério que tem seguido o tempo todo, exatamente nessas reuniões. Olha, um mistério. Tem seguido o tempo todo, está nas reuniões. Se ele não tivesse para falar do que era aquele mistério,
Então ele não podia nem falar, corrigir o povo. Então ele disse, exatamente nessas reuniões, eu duvido muito que vocês tenham visto ou não. Veja o que aconteceu. Dentro de uma semana, ele pregando do sétimo selo, desde Deus escondido em simplicidade, a brecha, e primeiro, até o sétimo selo. Ele está aqui no sexto dizendo, duvido que vocês tenham visto. É algo que está aqui, diante de vocês. É algo que está aqui. E eu tenho ficado na expectativa, cada noite, que por isso vir à tona, por alguém que diga, eu o vejo. Veio? O que o irmão Brando estava? O irmão Brando está a cavalgar mesmo. Então, ele está cavalgando agora. A mensagem dele aqui. Olha a mensagem dele. Ele estava na expectativa. Tem um mistério aqui na igreja, correndo dentro dessa semana, que é o mistério dos 7 trovões. O mistério do sétimo selo. Está correndo dentro da igreja. E eu duvido que vocês tenham visto isto. Ou não. Entende? Eu duvido o que aconteceu. É algo que está aqui, diante de vocês. Quem é que estava ali? Diante de vocês. E vocês não viram. Eu duvido que vocês estão perdendo hoje. Vou falar assim, diferente. Será que você está perdendo hoje o que está diante de você? Está aqui diante de você, a palavra da hora. A revelação está aqui diante de você. Eu não posso nem dizer, eu duvido que você não está entendendo. Eu duvido sim que algum trinitariano, algum dualista, algum da ressurreição isolada esteja entendendo. Eu duvido que vocês escutam o CD e entendam. Eu duvido. Agora o eleito não. Eu não duvido que você ouviu um CD e foi suficiente. Já eu creio, eu vejo. Eu vi na mensagem do irmão Brana, eu vejo. Irmão Brana estava aqui, irmãos, fico na expectativa, esperando que alguém chegue assim e diga, eu o vejo. Eu vejo esse mistério. Ele diz, o sétimo sempre é o mistério. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. 372, o sexto selo. Quando a pessoa diz, eu o vejo, vem, não o rejeite. Por favor, eu lhe peço. Gente, está tudo separadinho aqui. Não o rejeite, vírgula, por favor, vírgula, eu lhe peço, ponto e vírgula. E aí ele começa, se você não é um cristão, e assim por diante. Quer dizer, então passa a ser. Se você não recebeu o Espírito Santo, então receba. Porque o que eu sempre estou na expectativa é que alguém diz, eu vejo. Eu vejo essa mensagem, eu vejo que ela é verdade, eu vejo o cavalgar do irmão Brana, eu não vejo que é o Osmar que faz isso não. Quando você prega, eu gosto, tem gente que já me diz, quando eu escuto o CD, eu vejo que é Brana. Não sou eu que é Brana, eu sou Brana, mas não sou eu que é Brana. Não sei se você vai entender. Mas a pessoa diz, eu vejo que é Brana, por quê? Foi lá e examinou, eu recebi carta aí. As pessoas queriam ler para você, se der tempo, se eu lembrar, traga amanhã. A pessoa diz, é tão simples. Eu não crio, simplesmente porque o Senhor falou. Eu constatei que é verdade. É isso que é crente. Não é crente levado, a Maria leva as outras, não. Que tem um que bate palma, os outros batem palma. Sabe nem para que está batendo palma? Se é para o capeta, para o diabo. Tem uns que falam amém, a hora que não é hora de amém, principalmente se você estiver cochilando. Entende? As pessoas falam amém na hora que não tem que falar amém. Então, é hora de você ver essa mensagem e dizer assim, olha, se alguém fala assim, eu o vejo, irmão Brando estava na expectativa. Vamos tirar, irmão Brando, da expectativa? Ele estava na expectativa há 50 anos atrás. Mas hoje, a mensagem dele tirou nós tudo da expectativa. Eu esperava que alguém pregasse o 7 selos para mim, os 7 trovões, o novo nome, eu esperava. Eu ficava na expectativa, então, agora já está tudo pregado. As pessoas ficam dizendo, o que eu vou pregar mais? Eu também fiquei pensando, que tipo de mensagem? Eu preguei quinta-feira,
eu cavalgarei, e falando com respeito que ele não vai cavalgar, agora eu prego o cavalgar do irmão Branham. Eu estou dizendo, o resumeiro precisa de saber, não é? Ele precisa entender do artigo, ele ouve para poder ver essas coisas como são. E você sabe que não somente eu, mas vocês são como pai de família. Você sabe que isso é verdade. Você examinou, você ouviu, diz, olha, isso é verdade. Isso aqui não... Alguém diz, é do Osmar. Não, não é do Osmar, não. É de Deus. Entende? É de Deus. Agora, estamos aqui, irmão Branham, cavalgando. Diz, mas eu não creio. Você não crê em nada. Como que você espera, é como o povo espera que Jesus venha aqui na terra fisicamente. O irmão Branham diz que ele não vem assim. Entende? O irmão Branham mesmo prega a vinda física do Senhor Jesus. Ele prega, mas quando foi para ele explicar como essa vinda física, ele diz, eu não creio que se eu encontrar ele aqui com marca na testa, nas mãos, eu não o receberei. Ou então, Branham, você prega a vinda física do Senhor Jesus, que é um Jesus sem marca. Hein? Vai entender isso daí? É sim, é um Jesus num outro homem, é Jesus num outro ministério. Não é você esperar, ele tem que aparecer, aí fica aqui nem o homem lá, como é que o Henry, né? Oh, meu amor, isso daqui foi furado, meu pai que permitiu. Você vai ter muita coisa disso daí. Meu pai me enviou a vocês. E aí as pessoas, é mesmo. Muito bem. Os repórteres diziam, Jesus tinha 12 discípulos. Por que você só tem discípula? Cristo moderno. Tem seguidores? Tem seguidores. Tem seguidores para tudo. Eles mesmos estão dizendo, até para seguir você. Tem seguidor para tudo. Como é que você ficou sabendo que eu estava pensando nisso? É porque a gente sabe. A gente sabe que você pensou nisso aí fora. Mas aqui é seguindo a palavra, a revelação. Você tem que ter revelação para isso, para ver a vinda física do Senhor Jesus num homem, a vinda física. Jesus veio num homem. Jesus não pode pisar nessa terra aqui. Ele já ressuscitou, ele já voltou ao Pai, quer dizer, voltou à coluna de fogo. Ele não pode ficar pisando aqui nessa terra mais. Ele só pisa através dos meus pés, dos seus. Por isso que eu creio em Branham, ele não tem outros pés senão os meus e os seus. Ele não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Isso não quer dizer que Deus não tem um corpo. Entende? Não quer dizer. Só que não é para pisar aqui nessa terra. Aqui nessa terra, quando ele pisa aqui, ele está num homem. Ele está numa outra pessoa. E hoje, Cristo está aqui na igreja. Você vai ver esse derramar de Deus. Hoje é na igreja, ele opera na igreja. É Deus em seu povo. É você que tem um corpo próprio para Deus chegar e habitar e manifestar e dizer, estou cavalgando aqui com você. Obrigado, Pai, por mais este momento de refrigério na nossa alma, por sua palavra, por esta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda esse povo a ter revelação, Senhor. Revelação da sua palavra, o que o Senhor fez e o que o Senhor faz. E o que o Senhor está fazendo agora, através desta mensagem, que eles possam ver outra vez Deus no povo, Deus manifestado numa mensagem. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O mundo é um mar de ondas cruéis. Mas Cristo é a âncora, seguro estou, não pode a maré meu barco tragar.
Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. É o mar de ondas cruéis, seguro por Cristo, irei chegar. Os vendavais eu dissiparei seguro, irei descansar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal